o nosso Senhor não possa mais. E agora nós vamos louvar o Senhor, porque Ele está vivo e Ele está aqui no nosso meio. Nós vamos louvar Ele agora assim: Jesus, em Tua presença nós reunimos. Na presença do Senhor nós iremos louvar, porque um dia, a gente diz, louvor é maravilhoso, porque um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. E olha só o que ele fala: agora nos deu um completo acesso ao quê? Ao coração do Pai. E ele fala assim: o véu que separava não separa mais. A luz que outrora era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. O refrão dele fala assim: só para te adorar e fazer o teu nome grande. E essa é a parte que mais pega. É quando ele fala assim: e te dá o louvor que é devido. Qual louvor é devido ao Senhor? Qual adoração sua é devida a Ele, que deu a
E quando o povo do Senhor vencia, uma pessoa voltava antes para avisar para o pessoal: olha, Maranatá, todo mundo sabia, o rei está voltando vitorioso. E a cidade preparava para receber o rei que estava voltando vitorioso. Quando nós falamos assim, Maranatá, nós estamos dizendo assim: o rei está voltando vitorioso. É isso que nós vamos orar assim. Nós vamos falar aqui, nós vamos orar o Senhor falando assim: ó, Ele vem. Mas Ele não só vai voltar, Ele vai voltar vitorioso. E a palavra do Senhor nos fala, que o Senhor vai nos levar embora. Nós não somos daqui. Nós não temos que nos apegar com as coisas daqui. Não temos que nos preocupar com as coisas daqui. Porque nós não somos daqui. Acho engraçado quando o pastor fala assim: somos extraterrestres. Sim, nós não somos daqui. Não se apegue com as coisas daqui. O que o Senhor tem para você é maior. O que o Senhor tem para você é melhor. E é isso que eu quero que você possa louvar o Senhor. Ele vem nos louvar o Senhor. Com as coisas, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele está a chegar. Quem estiver
mais escuro. E naquele dia em que para mim nada fazia mais sentido, eu questionava a mim mesmo: eu sirvo ao Senhor, eu adoro o Senhor. E quando eu pedi uma única coisa para que Ele curasse, a cura não veio. E muitas vezes nós achamos que o Senhor tem que trabalhar para nós. E não é isso. A palavra fala que o Senhor espera que nós confiamos nele, não que nós venhamos a entender os seus planos, mas que nós possamos confiar. Irmãos, eu me afastei de tudo do Senhor, mas o Senhor não esqueceu de mim. O Senhor entendeu o que eu estava passando e Ele foi até o meu contato. O Senhor falou comigo assim: eu te dei algo muito maior do que isso, chamado esperança. Quem disse que acabou? E aí eu pude entender que nós nos apegamos às coisas dessa vida e esquecemos que o que Deus tem para nós é eterno. Não tem dor, não tem tristeza, não tem despedida, não tem sepulcro, não tem velório, não tem doença, não tem nada disso. Naquela noite eu entendi o que era o rei está voltando. Aquela noite eu entendi que era cuidar do Senhor. E aquela noite o Espírito Santo ele me encheu do cuidado dele. E eu pude entender que em breve eu vou ver meu pai novamente. Porque meu pai, ele morreu no Senhor. Então ele serviu, ele dedicou. Então essa esperança ela me preencheu um vazio que ninguém poderia preencher. E sim, hoje eu declaro: o rei está voltando. Sim, eu declaro: não haverá tristeza, não haverá dor. Ei, se você está passando um período difícil, não se apegue às coisas desse mundo. Isso é passageiro. Não se apegue a isso. Se apegue ao Senhor, que é a nossa esperança. Será que nós podemos louvar só mais uma vez esse mês está voltando? Eu queria que nós cantássemos juntos, mas bem forte, porque Ele vem, Jesus.
nesses louvores, né? Ele virá num piscar de olhar. É num abrir e fechar de olhos que Jesus vai voltar. E quem estiver pronto, aí eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder, mas eu quero que o Espírito Santo sonde aí o seu coração, para que veja aí qual que é a sua resposta interna. Você está pronto, meu irmão e minha irmã? Será que nós estamos prontos? E o que depende para nós estarmos prontos? O que precisa? O que é necessário para estarmos prontos? Porque afinal vai ser um abrir e fechar de olhos. Jesus vai voltar para buscar a igreja no arrebatamento. Mas será que Ele não pode voltar para mim ou para você antes? Quem nos garante? Jesus disse que nem Ele sabia, só o Pai sabia a hora, a data. Será que nós chegaremos no fim desse dia vivos? Quem tem essa garantia? Eu não tenho. E aí, como eu posso ter essa certeza? Nós estamos aí num ano de mudanças profundas, falando desde janeiro. Nós começamos o culto aqui em fevereiro, mas desde janeiro a igreja de Caratinga, a sede, vem falando de mudanças profundas. Não tem como nós termos um encontro com Jesus e permanecermos da mesma forma. Mas agora, será que depende para estarmos prontos para o nosso encontro com Jesus? Será que depende dos nossos esforços? Não depende não, porque se dependesse, nenhum de nós viríamos. Nenhum de nós iríamos morar eternamente com o Senhor. É necessário, o pastor vem pregando incessantemente. Nós precisamos tomar uma decisão. Entregar a nossa vida a Jesus. Entregar o governo. Quem está governando a nossa vida? Nós mesmos ou Jesus? E precisamos fazer esse autoexame, né? Hoje é dia de culto de Santa Ceia. A palavra diz assim: cada um examine a si mesmo. E muitas vezes nós ficamos apegados: ah, mas eu ainda estou fazendo isso, eu ainda estou fazendo aquilo. Tem pessoas que têm problemas com vício de bebida, cigarro. Ontem na marcha para Jesus, gente, que momento maravilhoso, onde estivemos em comunhão. Quem não foi, perdeu. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Gente, nós estamos ali em nome do Senhor Jesus. E pode até ser que algum ali possa não estar em nome do Senhor Jesus, mas isso aí é Ele, Deus. A questão, nós estávamos ali nos pronunciando assim: olha, Senhor, eu declaro publicamente que eu sou tua, que o Senhor é meu Deus. E ali, no momento, eu não lembro mais quem falou, mas falou assim, que quando ele se converteu, ele ainda fumava. E aí ele pensou, né? Ah, mas como que eu vou dizer que foi para a igreja com um cigarro na meia? Mas aí o Senhor falou com ele: vem do jeito que você está. Às vezes a gente pensa assim: não, eu só vou quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de adulterar. E aí não vem. Gente, quem transforma é o Espírito Santo. Não somos nós, não. Nós não precisamos ficar preocupados. O que nós precisamos é aprender a entregar a Cristo tudo que somos, tudo que temos, e também tudo aquilo que precisamos abandonar. É fé. Será que o sangue de Jesus não é suficiente para te limpar do seu pecado? Então eu te convido nessa manhã a fazer essa reflexão. Quem está no governo da sua vida? Se Jesus te chamar agora, quantas vezes a gente vê aí nesses vídeos da internet, né, pessoas que estão no corpo e caem mortas? E se for você? E se for eu? Será que nós vamos nos encontrar com Jesus? É uma decisão, é uma escolha. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entrego o governo da minha vida ao Senhor Jesus. O pastor Elon vem pregando há 3 semanas, se eu não me engano, sobre perfeição. E as pessoas ficam escandalizadas. As pessoas se escandalizam muito facilmente. Por exemplo, muitos julgam: por que mudar o culto por causa de um jogo? Nós não podemos adorar de manhã? Por quê? Quem falou isso? Nós temos liberdade.
Na realidade, quem toma a decisão se quem toma e quem não toma a ceia, isso é individual. E para as crianças e adolescentes, os pais devem ensinar isso. Olha, meu filho, isso é um memorial. E esse memorial da ceia, o que é? Que Jesus morreu. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou para nos dar o perdão dos nossos pecados. E não foi somente para dar perdão dos nossos pecados, foi para morar em nós. Porque aí ele veio habitar dentro de nós. E agora aquele que é perfeito mora dentro de mim. Como assim eu não sou perfeito? Eu sou. Eu sou perfeito em Cristo. Quando eu falo isso, não é arrogância. É porque eu sou perfeito em Cristo. O perfeito habita em mim. E se você ainda tem dúvida se Deus habita dentro de você, meu irmão e minha irmã, é preciso uma coisa: que você entregue a sua vida a Ele completamente. Deixa Ele te transformar. Se renda. Se renda a esse Deus. O Luiz compartilhou conosco da dor dele ao perder o pai. Muitas vezes nós somos tentados a crer que a morte é o fim, porque a gente vai ficar temporariamente sem ver aquela pessoa que amamos. Mas a morte não é o fim. Quem que nos garante isso? Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. E nós estamos nos preparando para isso, amados. Então vamos avaliar a nossa vida à luz da palavra. Se você ainda não tem lido a sua Bíblia, comece isso hoje. Conheça tudo que está descrito naquela palavra, bendita palavra de Deus, porque ali tem instrução para nós, para que a gente possa viver uma vida alinhada com a vontade do Pai. Mas se você não conhece essa vontade, você não tem como vivê-la. Então, leia a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, baixe no seu celular. Você tem tantos aplicativos no celular. O aplicativo do banco não fala, o celular de ninguém. Vamos baixar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Essa palavra que nos limpa. Se ainda tem alguma área da sua vida que não está de acordo com a vontade de Deus, o que está faltando é a leitura da Bíblia. Porque quando você vai lendo, aquela palavra vai te constrangendo e você precisa mudar. Não há outro caminho a não ser mudar, porque o Espírito de Deus provoca essa mudança. E é simples. Satanás quer nos enganar colocando na nossa mente que é impossível, que é difícil, mas não é impossível para Deus. Amém? Então que o Senhor fale conosco nessa manhã, poderosamente, que nos instrui toda a verdade dele, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos livres. Ontem ali na marcha do Beia, eles cantando ali alguma canção que falava sobre isso. Nós somos libertos por aqui. Para a liberdade o Senhor nos salvou, nos libertou. Mas não é para liberdade para pecar. Nós não temos liberdade para pecar. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos escravos de Cristo. Porém, Ele não nos quer como escravos. Ele fala assim: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus quer ser nosso amigo. Vamos fazer essa amizade, essa aliança de amizade com Jesus, que aí não tem erro. Nós, quando vier o nosso momento de nos encontrar com Jesus, a gente vai ficar com medo. Por que ter medo da morte? Se tem medo, tem castigo, tem pecado. E só não tem pecado que Jesus não possa perdoar. Nenhum pecado que você cometeu não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você está temeroso, já significa que você não pecou contra o Espírito Santo. Você crê, você teme. Então vamos nos arrepender e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Momento dos dízimos e ofertas. Hoje, eu estava, na realidade, eu veio já pedindo ao Senhor, que palavra que eu vou levar? E aí hoje de manhã, eu fui deitar ontem e eu disse: Senhor, eu estou em paz no meu coração em relação a essa palavra. E aí o Senhor trouxe, muito claro, eu tinha marcado esse texto há um mês e meio atrás na minha Bíblia. E aí o Espírito Santo: volta lá na sua marcação. O texto está lá. Ainda na madrugada ele falou comigo e aí eu descansei. Aí eu dormi. E em Deuteronômio 16, Jean,
Na NVT 16, 17. Deuteronômio 16, versos 16 e 17 na NVT. Todos devem ofertar, 16, o anterior. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Grava aí essa parte. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. 17. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Olha que palavra tremenda. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Semana passada, eu não sei se vocês se recordam, talvez alguém não esteve aqui no domingo passado. Eu falei sobre a honra. Dízimos e ofertas é a oportunidade de honrar o Senhor. Com os meus dízimos, quando eu entrego, eu entendo que eu devolvo ao Senhor os dízimos, e quando eu oferto. E essa questão da honra, isso ficou muito latente no meu coração, e eu buscando ali a direção do Senhor. Esse texto me veio na minha, quando eu me converti, há 9 anos atrás. A pastora mãe me deu uma palavra num grupo de intercessão que acontece lá em Caratinga. Ela ensinando as mulheres que nós não devemos chegar de mãos vazias diante do Senhor. Nunca devemos. E ela ensinando as mulheres, é lindo demais. Eu tive uma boa base, gente. Assim, Deus foi muito generoso, com uma liderança muito sólida, muito sábia. Nos ensinaram muito bem. E aí, quando ela falou isso, eu me recordei da minha avó. A minha família é católica, e a minha avó, uma mulher muito simples. Minha avó não tinha estudo, minha avó não sabia ler, mas uma mulher que temia a Deus. Infelizmente, ela, louvado seja Deus, ela morreu salva. Minhas tias nem já tinham se convertido, ela morreu salva. Mas a minha avó é uma mulher tão temente, e ela nos ensinou uma coisa. Eu ia muito à igreja, meu pai muito ciumento, eu ia muito à igreja com a minha avó. Minha mãe quase não ia à igreja por causa do ciúme do meu pai. E a minha avó ganhava um salário mínimo de aposentadoria e vivia com muita dificuldade. Mas a minha avó, eu não me recordo de nenhuma vez que eu tenha ido à missa com a minha avó que ela não tivesse umas moedinhas no bolso. E aí eu fico me recordando assim, eu fiquei lembrando da oferta da viúva. Muitas vezes, quando ela ia com a gente, quando ela levava eu e meu irmão, ela pegava aquelas poucas moedinhas e colocava na nossa mão. Na minha mão, umas moedinhas, mas eram moedas, eu sei que era pouco valor, não vou me recordar o valor, mas era bem pouquinho. Mas ela colocava na minha mão, na mão do meu irmão, e ela levava a dela, e nós íamos lá, os 3 levar a nossa oferta. E sabe o que é isso? Não é sobre valor, é honra. Honra. Uma mulher que não sabia ler, não conhecia a palavra, o anseio da
Ele falou para mim que ele passa 2 horas estudando a Bíblia com a minha mãe. Louvado seja Deus. E aí ele falou assim: eu sei que eu estou errando, porque ele assim, não dizia os 10%, como a palavra ensina. E ele veio falar comigo. E aí a gente conversou com seu pai: o Senhor tem poder para te ajudar o Senhor a obedecer em tudo. E aí ele falou assim: eu vejo a sua mãe, eu dou um pouquinho de dinheiro para ela tira o dízimo e tira a oferta. Aí o meu pai, por causa do testemunho da minha mãe, agora está se organizando para ser dizimista e ofertante fiel. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Isso é um poder de testemunho. Como que os nossos filhos, como que as pessoas estão nos vendo? A gente tratando a oferta e o dízimo como uma coisa qualquer? Com desrespeito? Será que nós estamos desonrando a Deus? Será que é sobre dinheiro mesmo? Sobre valor monetário? Nosso Deus, Ele é rico em todas as sortes de bênção, dono da prata, do ouro. Mas é sobre nós. Porque quando nós somos dizimistas e ofertantes fiéis, quem é abençoado somos nós. E não é somente nós não, gente. Olha só o que eu estou contando para vocês: a minha avó, a minha mãe, eu e o meu pai. As pessoas são alcançadas pela nossa obediência. E infelizmente, as pessoas são alcançadas também pela nossa desobediência. Se nós desobedecemos, se nós andamos em desobediência, nós ensinamos as pessoas que estão à nossa volta a desobedecer também. E aí a palavra fala que maldito é aquele que fizer um dos meus pequenos pecar. Se por causa da sua atitude de desobediência alguém for levado também a desobedecer, a palavra diz: maldito você. Então nós precisamos, à luz da palavra de Deus, essa palavra que nos limpa, e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós precisamos: Senhor, se há desobediência na minha vida, tem misericórdia de mim e me ajuda a entrar em obediência em todas as coisas, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu quero entregar ao Senhor esse culto de adoração, Pai. Nós não fazemos aqui um culto emocional ao Senhor. Nós te damos um culto racional, porque nós te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Senhor, nós não queremos permanecer do mesmo jeito. A gente quer a cada dia ser transformado à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós queremos nos tornar parecidos com o nosso Mestre Jesus. E esse Mestre tão maravilhoso, a quem amamos, ele foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. Espírito Santo, faça em nós a sua vontade. Nos limpa, nos lava. Nos mostra qual área da nossa vida nós ainda estamos pecando, qual área da nossa vida nós ainda estamos falhando. E nos ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O que será de nós se não for o Senhor para nos convencer do pecado, do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus? Porque nós sabemos que o Senhor vela em cumprir a sua palavra. E nós sabemos que o Senhor é justo. Então, Espírito Santo, abençoa a vida dos meus irmãos em nome de Jesus, com toda sorte de bênção, Pai. Mas o que eu peço de maneira muito especial nessa manhã, dai-nos um coração obediente, como temos estudado incessantemente nesse ano de 2026. Tira de nós, Senhor, um coração duro, desobediente, obstinado, e nos dê um coração sensível à Tua voz, um coração obediente. Por isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aquele que desejar ofertar por envelope, peço que levante a sua mão, permaneça com ela levantada, que os nossos irmãos estarão passando. E quem desejar também tem um QR Code, você pode fazer a entrega dos seus dízimos ou ofertas pelo Pix também. Fiquem à vontade. À medida que vocês forem preparando, podem trazer as suas ofertas, dízimos, e eu peço para as crianças ficarem aqui à frente.
está aqui pela palavra, que todo mundo aqui está ouvindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, que você é o amado de Jesus, o amado de Deus, o amado de tudo, amado para crianças, amado para pessoas, e tudo que tiver aqui ressuscitaria. Amém. Amém. Vamos continuar com a mão estendida, Senhor. Nós te entregamos essas crianças nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor derrame sua bênção sobre elas, Pai. Que elas possam, Pai, desde pequenas, terem um coração moldado, Pai, para que elas sejam obedientes ao Senhor, para que elas andem nos caminhos do Senhor e jamais se desviem dele. Abençoa também os nossos professores e monitores, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a igreja que os papais que têm crianças de 0 a 2 anos que não andam, é necessário que você fique com a criança lá na escolinha. Pode ficar em liberdade, se precisar, quiser voltar, pode voltar, tá bom? Porque nós não temos condições aí de estar atendendo essas crianças menorzinhas, mas fiquem aí à vontade. Deus abençoe. Amém. Peraí, gente, vamos organizar nosso tá para jogo hoje, né? Só falta já está ótimo. Amém? Na igreja, bom dia, Pai do Senhor, glória a Deus. Pastora Cida, eu estou falando hoje, dando uma alerta importantíssima, e nós vamos também usar a palavra que nós temos ouvido do nosso pastor presidente. Mas antes disso, quero dar um aviso. Estamos no propósito de oração pelas famílias, né? Nós estamos no propósito das famílias estarem orando o livro de Provérbios. Provérbios tem capítulos, nós estamos em julho lendo um capítulo por dia junto com a família. E espero que nós também possamos estar fazendo isso na casa, nós estamos fazendo. E fala muito bem isso, né, sobre os filhos, daquela alerta para os filhos é importantíssimo para a comunhão da igreja, para a comunhão dos filhos, entendimento que Provérbios não é um livro que Deus está na Bíblia porque é um motivo, né, nos dá sabedoria que vem do alto, vem de Deus para a nossa vida. E ontem realmente foi a marcha para Jesus, bênção demais, glória a Deus. A igreja está lá, representada, e nós estamos muito felizes de ver os irmãos lá vindos, falando de Caratinga é o Senhor Jesus. Amém? Oi? Perdão. Caratinga também é o Senhor Jesus, né? Mas aqui é o Senhor Jesus. É a passagem, né? Também são 50 anos morando na minha casa. Não damos conta. Tem um ano só, tem um ano que eu estou morando na minha casa. Eu sou inapiense já também. Glória a Deus. O pastor Elano está pregando sobre sermos perfeitos. E eu queria dar essa palavra para a igreja. Não deixar que a gente pede, ouçam lá no canal da igreja as pregações, mas eu sei que nem todo mundo vai lá e colhe esse fruto maravilhoso que é a pregação da palavra. Eu queria trazer um pouco dessa palavra para nós sobre perfeição.
nós aprendemos isso, que nós não somos perfeitos. Aos olhos do mundo, perfeição, o que é perfeição? É nunca errar. É nunca cometer um pecado. E pelo contrário, a perfeição na palavra não é sobre isso. A perfeição na palavra é sobre amadurecimento, entendimento. E nós vamos trabalhar isso hoje aqui com o tema de nós hoje. Nós estamos falando sobre mudanças profundas. Isso também faz parte da mudança profunda, porque ela trabalha no nosso crer, no nosso agir, no nosso ser, de uma maneira geral. Então, o tema aqui, eu coloquei o chamado à verdadeira perfeição. O chamado de Cristo à maturidade espiritual. E o texto base nosso vai ser Mateus 5:48. Na NVT. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Amém? E aqui está: mas vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, no mundo hoje que tudo se parece perfeito, aos olhos de tudo, né? Uma fotografia hoje, ela tem filtros, ela tem correções, ela tem ajustes, e as pessoas parecem perfeitas, não tem os defeitos que a gente acha, que a pessoa quer esconder alguma coisa, e isso tem nos dado um falso entendimento de perfeição. Praticamente todos nós somos perfeitos. Na internet não tem problema, vive momentos, sim, a família Doriana, a família perfeita, mas basta a gente caminhar nos mundos, nós vemos as imperfeições que nós temos. Enquanto carnais, seres humanos carnais, né? Porque nós somos alma, corpo e espírito. Enquanto corpo, nós somos imperfeitos. Pessoas mostram casamentos perfeitos e, na verdade, são casamentos destruídos dentro de casa, sem conversa, vícios severos, drogas, mentiras, amargura, orgulho, falta de perdão. Existe uma diferença entre a gente nos parecer, aparentar que somos transformados, que somos perfeitos, do que realmente ser alguém perfeito. E a religião e religiosidade, ela trabalha muito na aparência, nessa aparência de perfeição. Enquanto a palavra não é sobre ser perfeito, é sobre ser mudado de dentro para fora. É o que nós estamos falando. O que Deus quer fazer? Nos dar um novo coração, um novo espírito, nos mudar de dentro para fora. Não aparentarmos como os fariseus aparentavam. Os fariseus aparentavam seguir a lei perfeita. Muitos de nós seguimos a lei perfeitamente, mas será que em todo tempo? Será que em todo lugar? Ou será que quando estamos sozinhos nós não fazemos? Os fariseus oravam, jejuavam, conheciam a lei, mas o coração duro, o coração sem perdão, o coração magoado, entristecido, muitas vezes. E Deus falou, Jesus falou: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E a verdadeira espiritualidade não é para fora, é para dentro. É o que está dentro do nosso coração. E nós falamos sobre isso. Nós colocamos sobre isso. A boca fala que o coração está cheio. Nós precisamos nos encher de quê? Da vida, da palavra de vida que Deus nos dá. E nós começamos tendo isso
essa declaração que o pastor tem falado. Quem aí é perfeito? Mas Cristo fala, sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Ele não falou que nós não podemos. Falou, sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Aí nós falamos, é impossível. Como alguém pode ser perfeito? Que arrogância ser perfeito. Como eu posso falar? Se eu falar para alguém que não é não crente, que nós somos perfeitos, ele já se acha que nós, por sermos cristãos, estamos acima de alguém. Pelo contrário. Pelo contrário, a palavra não fala disso. A palavra fala de outra coisa. Nós vamos ver aqui. O perfeito do mundo é não errar. O perfeito de Cristo é saber fazer o caminho de volta. É saber reconhecer que sozinho nós não temos condições. E a Bíblia aqui, nós estamos falando do capítulo 5, onde Jesus dá o seu tratado praticamente teológico sobre o sermão da montanha. A gente conhece como sermão do monte, né? E ele fala, antes dele falar, sejam perfeitos, ele mostra várias etapas do que nós precisamos fazer. Ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele ensina sobre o ensino de sal e luz. Ele fala sobre o ensino da lei. Ele fala sobre adultério. Fala sobre divórcio. Ensina sobre juramentos e votos. Ensina sobre a vingança. Ensina sobre o amor pelos inimigos, que é onde ele fala para a gente ser perfeito. Nós vamos aqui depois falar esses versículos aqui. As bem-aventuranças não tratam que nós somos felizes, são os humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos e os pacificadores. Olha bem, mas os que choram, felizes são os que choram por causa do reino de Deus. Então, é uma inversão do mundo. O mundo fala o seguinte: seja forte. Jesus diz, bem-aventurados os humildes. O mundo diz, vence seus inimigos. Jesus diz, ame seus inimigos. O mundo diz, retribua na mesma moeda. Mas Jesus disse, perdoa. Quando as pessoas ficam entristecidas umas com as outras, porque erraram, porque falharam, e nós achamos o direito de não perdoar essas pessoas. Mas você não sabe o que ele fez. Mas o que nós fizemos com isso? Quando nós fizemos? Ele morreu por mim, por você, para remissão, para perdão do nosso pecado. Cristo nos perdoou do mesmo jeito que ele perdoou a pessoa que te ofendeu. E depois ele fala, nós somos o sal da terra. Somos chamados a impedir a corrupção, porque o sal impede a corrupção dos alimentos. Mas nós somos chamados a impedir a corrupção daquele que vive no ambiente onde nós estamos inseridos, no ambiente onde nós estamos trabalhando, no ambiente familiar. Nós somos chamados a ser sal. Nós somos aqueles que vão impedir a corrupção. A corrupção é o pecado, é a falha, é o errar o alvo. Depois ele fala, nós somos luz do mundo. Luz do mundo, porque nós refletimos a verdade, nós refletimos Cristo. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos aquele que é a luz. Quando Cristo falou, quando Deus falou, haja luz, quem é essa luz? A verdade. Cristo em nós. Então, nós somos chamados a revelar Cristo na nossa vida, através da nossa vida. Por isso nós
começamos a emitir a luz de Cristo através de nós. Na sequência, ele começa a falar. Ele mostra que o pecado não começa no ato. O pecado começa dentro do nosso coração. O pecado começa na hora que nós deixamos de amar. Nós precisamos abandonar o ódio. Ele fala que não basta não adulterar, é preciso abandonar a cobiça. Não basta falar a verdade, mas é preciso ser completamente íntegro naquilo que faz. Não basta amar quem nos ama, que isso é fácil, até os ímpios fazem isso, mas é preciso amar os inimigos, entendendo. Ele leva o nosso padrão, ele leva esse padrão e coloca um coração humano conforme Deus, conforme o padrão de Deus para a nossa vida. Jesus não muda de assunto quando ele está concluindo e fala que nós devemos ser perfeitos. Se coloca na Bíblia. Essa parte é a principal. Mateus 5, verso 43, na NVI. Nós vamos para o 43 ou 48. Eu vou ler aqui. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa é a lei. Vocês ouviram o que já foi dito. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Se nós começarmos a fazer uma parte desse sermão da montanha, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E a palavra fala, foi dita aqui, é teleios. Ela fala o seguinte: ela não fala de alguém que nunca erra, como eu disse, mas alguém completo, maduro, íntegro, pleno, levado ao propósito ao qual nós somos criados. Então, quando nós somos perfeitos, nós estamos sendo levados ao propósito que Cristo nos criou. Nós temos um propósito. Nós não estamos aqui só para viver aqui esse tempo e acabou. Não, nós temos um propósito. Deus nos deu um propósito. A palavra vem, teleios, ela vem de quê? Como eu falei, propósito, ela vem do fim, o objetivo, a meta, o propósito. Jesus estava falando: vivam plenamente aquilo para o qual o Pai os chamou. Vivam plenamente. Ou seja, sejam pessoas maduras, completas, inteiras diante de Deus. Paulo usa a mesma palavra quando ele quer falar com os cristãos maduros. Ele não está falando de pessoas impecáveis. Ele está falando de pessoas que desenvolveram a sua espiritualidade. Então, ele fala o seguinte: que os cristãos já estão maduros, não é já só teleios. O que Jesus não está ensinando
afirma, porque até mesmo João, em 1 João, fala o seguinte: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Cristo não está ensinando um perfeccionismo barato, um perfeccionismo para o mundo. João Calvino escreveu que Cristo chama seus discípulos a refletir o caráter do Pai, não a alcançarem uma impecabilidade absoluta nessa vida. Isso harmoniza com as Escrituras. Por quê? Se nós lembrarmos, Paulo exortou Pedro quando Pedro começou a andar, quando ele estava somente com os gentios, sentado com os gentios. Quando chegaram os judeus, ele parou de sentar com os gentios e se apartou deles. E Paulo o confrontou. Então ele estava errado. Erramos. Mas nenhum ser humano entra na presença de Deus por seus próprios méritos. Nós entramos de que forma? Porque somos justificados pela fé. Aí em 2 Coríntios 5, 21, colocar para a bicha. Pagou? 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Deus é o propiciatório. Ele se fez troca por nós. Ele se trocou por nós. Cristo recebe a nossa culpa. E nós recebemos dele a justiça. A ele, a nós é acreditada. A justiça é acreditada a nós, mas não é produzida por nós, porque ela vem de Cristo. Então nós recebemos pela fé. E nós devemos aceitar isso. Aquele que se aceita que Cristo morreu por nós, levou nossos pecados, ele passa a ser uma pessoa perfeita em Cristo Jesus. Aí nós podemos afirmar: eu sou perfeito. E como nós afirmamos ali nas orações de manhã, todo dia, nós temos as orações, às terças-feiras eu estou lá orando com o pastor. Então, ele falou: você é perfeito em Cristo Jesus. Eu sou perfeito. Eu sou marido perfeito e tenho uma esposa perfeita em Cristo Jesus. Porque nós somos, Cristo já se fez justiça por nós. Nós, pela fé, somos perfeitos. E por isso, também Paulo declara: agora já não há condenação para os que pertencem a Cristo Jesus. Romanos 8:1. Coloca para nós, Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele já levou sobre si os nossos pecados. E não tem condenação. Ele se fez condenação por nós. E não existe meio condenado e nem condenação parcial. Apenas há uma condição: ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Aonde você está? Em Adão ou em Cristo? Se estamos em Cristo, fomos aceitos, não porque somos moralmente perfeitos, mas porque estamos revestidos da perfeita justiça do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele se fez, Cristo se fez pecado por nós.
naquela cruz, ele levou sobre si os pecados. E ali naquela cruz, ele cancelou o espírito de dívida que nos impedia de ver a Cristo. Ele nos revestiu da sua justiça. Essa é uma base da vida cristã. Nós não buscamos santidade para sermos aceitos por Deus. Nós buscamos santidade porque já fomos aceitos por Cristo. Amém? Isso é importante ficar frisado aqui, gente. Nós não buscamos santidade para sermos aceitos. Tudo que você faz não é para ser aceito. Por quê? Porque nós já fomos aceitos. Nós já fomos aceitos. Essa muda completamente a nossa motivação de obediência à palavra. Nós não obedecemos a Deus para conquistar o amor dele. Pelo contrário, porque ele nos alcançou, é que nós obedecemos, é que nós entendemos esse amor importante que Deus nos alcançou. Amém? Aí vem uma pergunta: mas Paulo fala que ele não é perfeito. Há uma contradição ou não? Se formos declarados justos em Cristo, por que ainda lutamos contra o pecado? Por que ainda lutamos contra os nossos erros? Como conciliar ser perfeito e ser pecador? Aí Paulo fala em Filipenses 3,12. É o seguinte: Filipenses 3,12, isso aí. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Amém? Então, quando Cristo fala sejam perfeitos, Paulo está falando de quê? Cristo está falando da maturidade. E Paulo fala assim: ainda eu não cheguei lá, ainda eu estou caminhando. Mas ele não perguntou e falou assim: a gente, o senhor sabe, né? Eu sou um pecador, todo mundo erra. Não, é o contrário. Ele fala que não chegou aquele tempo em que ele vai ser glorificado, que nós teremos um corpo glorificado. Pelo contrário, em Cristo nós lutamos todos os dias contra a ira, contra a impureza, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a mentira. Essa é o que nós lutamos. Por quê? Se nós já fomos justificados, nós já fomos justificados, mas nós ainda estamos sendo santificados para um dia ser glorificado. A Bíblia apresenta essa caminhada que a gente tem que fazer, essa caminhada contínua. Não é 100 metros rasos, é uma vida. Alguns vão andar 80, 60, 120 anos e vão precisar caminhar. Mas o que é? O Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança. E nós vamos aprender essa mudança por quê? Porque nós não somos mais o que éramos, mas também não somos aquilo que seremos. Amém? É meio complicado isso, porque nós estamos aqui no tempo, nesse tempo, mas Cristo está olhando nós fora do tempo, lá na frente. Ele já sabe que nós vamos ser glorificados, ele já sabe porque nós vamos estar no caminho. É a doutrina da santificação progressiva, todo dia.
E aqui é importante a palavra o já e o ainda não. No novo nascimento, você já morreu, não é verdade? Mas eu continuo morrendo todo dia. Eu continuo morrendo para o mundo. Eu continuo morrendo para as minhas vontades. Eu já fui salvo, mas eu ainda estou sendo salvo. Eu já sou santificado, mas eu continuo, eu já fui santificado, agora eu continuo sendo santificado. Eu já pertenço ao céu, mas eu ainda vivo aqui na terra. Não é contradição, é o plano de Deus. Porque se ele falasse assim, como ele falou com Adão, se comeres do fruto, certamente morrerás. E ele tivesse fulminado Adão naquele momento, como se fosse aquele fruto fosse um veneno e ele morria, teríamos a redenção de Cristo. Teríamos como ser salvos. Qual é o plano de Cristo para nós? De Deus para nós? A redenção. O reconciliar com Ele. Quando a pessoa nasce de novo, ele muda a posição dele no tribunal de pecadores que vão ser, porque vão ser julgados, e assim ele falou, aparta de mim. Ou então ele vai impedir de nós entrarmos, porque a porta é estreita. Mas aí ele muda, olha, não. Ele vai escolher o lado, vai colocar você do lado daqueles que serão salvos e viverão com ele a eternidade. Mas Deus continua trabalhando em mim, no meu caráter, na minha vida. É como uma criança. A criança acabou de nascer. Ela pertence à família? Pertence. Mas ela tem consciência que ela pertence àquela família. Ela tem entendimento que ela é pertencente àquela família. Se eu tirar ela daquela família e colocar em outra, ela vai pertencer a outra família. Mas quando ela vai crescendo e amadurecendo, ela vai se sentindo pertencente à família. E assim é conosco. No momento da conversão, nós nos tornamos filhos. Mas agora nós precisamos aprender a viver como filhos. E Deus vai nos instruindo a viver como filhos todos os dias. E qual é a estrutura do homem perfeito? Nós lemos agora. Mas Jesus não mandou ser perfeito? Qual a contradição? Paulo falou dessa perfeição consumada no Filipenses 3,12. Mas Cristo está falando, olha, ele falou, Paulo diz, eu ainda não cheguei, mas eu prossigo, Paulo elogiando o Filipenses 3,12. E eu não cheguei, mas eu prossigo para conquistar essa perfeição. Então eu estou o quê? Eu estou almejando. Eu não estou falando que é impossível, eu estou almejando. Eu estou almejando. Então o quê? Paulo não desistiu, Paulo não se acomodou, Paulo não se sentiu e nem justificou seus pecados. E Paulo foi o quê? O perseguidor dos judeus, dos cristãos, porque ele achava que aquela seita estava contra Deus. Ele não disse, todo mundo erra, ninguém é perfeito, o Senhor sabe, a carne é fraca. Pelo contrário, ele continua avançando. E essa é a marca do discípulo: continuar avançando mesmo que caia, porque o discípulo é um aprendiz. Ele está aprendendo, e aqui, enquanto vivos nessa terra, somos um aprendiz, mas já somos perfeitos em Cristo Jesus. Amém? Eu vou parar por aqui, o tempo está avançando, nós temos a ceia hoje, mas eu vou falar o seguinte: a diferença entre cair e permanecer no chão. Pedro caiu, chorou,
Davi caiu profundamente, mas se arrependeu. Saul se arrependeu e justificou. E o problema não é cair. O problema não é a queda. Porque Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Pedro foi líder da igreja. Dos discípulos, todos subiram quando Jesus foi preso. O problema é achar que a queda é o fim. E não é. Nós precisamos ser regenerados. Sentimos a dor pelo pecado, mas sabemos que Deus tem para nós redenção. Amém? Amém? Vamos parar por aqui, porque eu ainda tenho muito para falar. Meu Deus! E eu tenho muito para falar. Glória ao Senhor. Amém. Tão importante, somos perfeitos em Cristo. Porque Cristo já levou sobre si os nossos pecados. E em Cristo Jesus nós somos justificados pela fé. Amém? Então esse é um fato importantíssimo para a gente lembrar. Em Cristo Jesus somos perfeitos. Mas não chega lá na rua e fala assim: eu sou perfeito e você não é. Não. Eu sou perfeito em Cristo Jesus. E essa perfeição está disponível para você que aceita pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Uma palavra aqui mesmo para a gente poder tomar a ceia. O culto ativo, né? De manhã. Então, eu fiquei com receio de extrapolar o tempo também. Nós somos chamados a fazer esse memorial de Cristo, que Ele pediu que nós fizéssemos, lembrássemos da sua morte, de morte de cruz, e lembrarmos, né, que ela começa na cruz, mas que ela vai terminar na eternidade. Nós somos chamados para essa nova e eterna aliança. E a nossa ceia é uma ceia inclusiva. Não quer dizer que ela é feita de qualquer forma, porque Cristo falou: façam isso em memória de mim. Ele é um sacrifício vivo. O pão representa a carne esmagada, cortada, triturada pelos nossos pecados. E nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Cristo se ofereceu uma única vez, porque ele é o sacrifício perfeito. Antigamente os homens todo ano levavam sacrifícios de animais, mas não se arrependiam. Continuavam levando. Mas Cristo é o Cordeiro perfeito, suficiente, quando ele disse: está consumado, está terminado. Naquela cruz, ele se torna um sacrifício vivo e perfeito. E ele fala para nós nos examinarmos. Nós devemos examinar agora. Ele fala também que não é para nós não tomarmos a ceia, porque Cristo deu a ceia para Judas, que já estava em pecado. Ele não apartou dele, mas ele falou: examine-se. Ele falou: arrependa-se. É a hora de examinar. Será que eu estou em pecado? Será que eu tenho guardado mágoa de alguém? Será que eu preciso pedir perdão para alguma pessoa? Será que eu tenho tratado a minha família segundo a vontade de Deus? Será que eu tenho vivido em santidade? Será que eu tenho honrado a Cristo com a minha palavra, a minha semana? É hora da gente pensar. Abaixe a sua cabeça. Faça uma reflexão. Eu preciso confessar o meu pecado.
necessita. Quantos pecados nós cometemos durante o dia? A ira transformada em ação, em uma palavra malvada, maldita. Como nós cantamos aqui hoje, Maranatá, o Rei está voltando e vitorioso. Agora nós não estamos a morte dele, mas ele está aqui. Ele está aqui conosco. Eu convido você a pegar os elementos da ceia, o pão, o suco de ovo. Pode ser vontade de pegar, fica à vontade. Pega os elementos da ceia. Você que agora está aí pensativo, faça um compromisso com Deus. Volte. Eu quero fazer o caminho de volta. Eu estou arrependido. O Senhor me incomodado. Vem, pegue, é a hora de fazer realmente uma ceia com Jesus. Senhor, agradecemos que o Senhor entregou o seu filho, entregou o corpo dele para me salvar, para nos salvar. Somos pecadores, carentes, dependentes, inteiramente do Pai. Vivifica nosso coração, renova em nós a nossa comunhão contigo. Anunciamos a tua morte, e aguardamos a sua volta gloriosa. Amém? Fique à vontade, meu. Façam isso em memória de mim. Agradeça por esse sacrifício. O teu corpo ser unido. Ele se entregou por nós, por mim e por você. Comamos e lembramos desse sacrifício. Amém? Depois da ceia,
meu e do seu reino. Aleluia. Nós te damos, Deus, porque o Senhor, fazemos isso em memória do seu sacrifício. O Senhor morreu por nós, ressuscitou e vai voltar. Como nós cantamos aqui, vai voltar vitorioso para nos levar para a morada celestial. Oraremos com Ele. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão. Quero agradecer aos ministros de louvores, a todos a presença. Estamos aqui hoje vendo a mão do Senhor agindo. Somos perfeitos em Cristo, mas caminhando, nos aperfeiçoando todos os dias, aguardando a sua volta. Muito obrigado, meu Pai, por ter nos dado Jesus para estar no meu lugar, naquela morte de cruz. Quero agradecer ao Senhor Deus por esse tempo que estamos aqui hoje. Levante sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer